Boa noite, pessoal. É com extrema alegria que nós iniciamos mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, agradecendo ao Mestre Jesus e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz. Agradecemos o amparo, o apoio de todos que estão conosco, encarnados e desencarnados. E agora, a Dani vai ler para a gente uma mensagem do livro Vigiar e Orar, e Carol vai nos ajudar com a leitura. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor e caridade. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos a oportunidade de mais um encontro na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Que os nossos corações estejam sintonizados com a vibração do Teu amor. Que os nossos pensamentos, Senhor, como a mensagem que acabamos de ver, possa nos levar à firmeza, à força e à coragem de lutarmos contra as nossas dificuldades, desânimos e tristezas. Que os nossos pensamentos, envoltos no sentimento de amor maior, possam nos dirigir para a esperança, para a certeza de que tudo passa, para a certeza de que não estamos sozinhos. E cada um de nós, encarnados e desencarnados, sejamos capazes de esquecer um pouquinho de nós para amarmos o todo e a tudo. Mestre, ampara os que se encontram doentes. Fortalece, Senhor, a mente, o pensamento de todos os jovens, de todas as pessoas que por um momento estão desesperançadas, desanimadas e tristes. Fortalece, Mestre, como a luz do sol, como as estrelas no infinito, com esse imenso amor, todos nós, encarnados e desencarnados, a gotinha de luz do Teu amor. E que nós possamos fazer brilhar através de uma palavra de otimismo, de um olhar de compaixão e de mãos que sabem ajudar, auxiliar e rezar. Que cada um de nós hoje, Senhor, sejamos um ponto de vibração, de luz e de amor, para clarear a esperança, acender um novo dia, um sorriso e uma nova emoção no coração de todos que estavam tristes, desanimados e cansados. Na alegria do Teu amor, no amparo que não abandona ninguém, todos possamos sentir a luz da vossa caridade. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros. Questão 974. Pergunta: de onde procede a doutrina do fogo eterno? Resposta: imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Questão A. Pergunta: mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Resposta: vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Allan Kardec. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos
o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Pessoal, essa questão 974, vamos nos remeter ao capítulo que nós estamos estudando, a parte 4 do Livro dos Espíritos, que ela fala das penas e das realizações, das compensações que todos nós alcançamos. Aquilo que foi por ação do homem, por ignorância nossa humana, nunca o Cristo usava esses termos, ele sempre falava do reino dos céus, das novas moradas, e o homem foi criando para colocar medo, que a princípio foi necessário para direcionar uma sociedade, homens brutos, ignorantes, que nós, nos nossos primórdios, achávamos, agredíamos tanto para defender aquilo que é nosso. Então vieram umas leis que vieram para, naquele primeiro momento, era necessário colocar o medo. Porém, como explica aqui Allan Kardec, né, essa crença foi passando dos povos antigos aos povos modernos, porque os povos, o que era algo que era mais temido? O fogo. E aí nós pensamos, com o tempo, vamos adquirindo conhecimento, vamos convivendo, vamos aprendendo. E aí ele fala, né, pergunta 974, este capítulo que fala das penas e das alegrias futuras, ele vem explicar todas aquelas questões que nós estudamos das penas e das compensações terrestres. Né? O que para nós é alegria, fazer o bem e alcançar, trabalhar e conseguir o seu dinheiro, ter um controle sobre sua saúde, ter um corpo equilibrado, uma saúde boa, desejar o bem e ter saúde mental. Né? Então, como isso tudo é da matéria. E nesta parte, agora nesse capítulo 2, né, que são essas questões finais, ele vem falar para a gente nos ensinar, e Kardec sempre codificou as perguntas que foram feitas para o Espírito que, em nome da verdade, os Espíritos esclareceram. Então, às vezes, ele perguntava a mesma coisa, sobre um outro olhar, para que a resposta pudesse ser fortalecida. Uma pedagogia que nos ensina pela repetição e pela a reflexão e filosofia do pensar sobre vários ângulos. Então o homem criou céu e inferno, criou esse fogo eterno, e ele vem nos explicar o quê? Aquilo que o Cristo dizia, Deus é um Deus de justiça, de amor e caridade. E aí de onde vem, né? De onde procede essa doutrina, esse pensamento de um fogo eterno? Né? De onde vem essa punição que queima a pessoa porque errou, vai queimar eternamente? Que Deus é esse que Jesus nos dizia, que ele nos ensinava a perdoar e joga alguém no fogo eterno porque alguém errou? E aí eles falam, né? A imagem semelhante a tantas outras tomada como realidade. Desde os primórdios, o homem, por não saber o que aconteceria, o que poderia ser de pior, o que para uma raça humana, para os povos primitivos, o que é o pior? O fogo. O fogo. Né? Na água você consegue nadar, boiar, sair, fluida, e o fogo. Né? Então, o fogo era o que tinha de mais pesado, de maior pena. Então, se criou a ideia de um fogo eterno como uma punição. E aí ele fala que, que na verdade, esse fogo eterno é uma visão do homem, da matéria. Não de nós, espíritos evoluídos, em evolução. Nós, como espíritos, estamos evoluindo. E o Cristo, o espírito mais puro, de maior luz, que veio à Terra e nos abraçou para nos ensinar, veio em carne, se fez carne, para nos dar o exemplo de que nós podíamos sobreviver às aflições e que nós deveríamos melhorar a nós mesmos. Então ele fala que no princípio, os amigos espirituais respondem que a ideia do fogo eterno era um freio para uma sociedade desorientada e desequilibrada.
né? E que esse ensino, mais tarde, a razão, o conhecimento, a ciência, há de explicar que não se queima ninguém para a vida eterna, né? Que não existe, que Deus é um Deus de justiça, de amor e caridade, que Ele não usa o fogo, a tortura, as guerras para penalizar, que o Deus de amor, Ele usa o tempo, Ele nos permite renascer para aprendermos e evoluirmos. Então, é nesse sentido que ele vem falando aqui para a gente. Então, isso foi usado numa figura e numa linguagem humana, não de Deus. Porque Deus, através do Mestre Jesus, enviou o seu Filho, que nos abraçou como ovelhas desgarradas e perdidas, para nos ensinar uma lei de amor. Mas, no princípio, no primitivismo, era necessário que se colocasse leis que era a única forma de frear o ímpeto de guerra, de matar, de duelar, de vingar, até que com a razão, com o conhecimento, a gente aprendendo na vida em sociedade, quando se deixou de duelar tanto, matar tanto, e aí a sociedade começou a se desenvolver de uma forma muito mais saudável, muito mais coerente com os princípios. E o homem sempre tem a escolha, né? Mas era importante que seja conhecido a responsabilidade que cada um de nós temos diante das nossas atitudes. Esta foi a grande bênção do Mestre Jesus e de Deus, que nos criou simples e ignorantes, nos deu livre-arbítrio, para através das nossas ações, dos frutos que nós plantamos, de tudo que nós plantamos, o que nós vamos colher. Então, não está a culpa num Deus que pune, é numa responsabilidade de cada um, pelo seu crescimento. Então, esse fogo eterno não existe. Este livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item, ele tem 17, ele tem, do item 1 ao 16, ele tem vários tópicos. Ele fala do Código Penal da Vida Futura. E aqui ele vem explicando, através da doutrina dos espíritos, do Espírito da Verdade, o Espiritismo, ele vem ensinando a responsabilidade de cada um. Então, ele fala, olha, ele não vem ensinar um código de fantasia, o fogo eterno, não tem perdão, se for de outra religião não tem como, né? Nada disso. Somos todos filhos de um Deus Pai. E o que essa doutrina vem? Com a autoridade de formular um código, né? Nessa lei que diz respeito da alma, e ele faz umas observações. Aqui existe um resumo teórico de pontos, em que eu separei só alguns, pincelei só alguns, que fala, olha, que em vez de um fogo eterno, que isso jamais viria de um Deus justo, soberanamente justo e bom, que aqui ele vem explicando, em virtude da lei do progresso, que dá à alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como despojar-se do mal que ele tem, conforme o esforço e a vontade própria, temos o futuro que é de todas as criaturas. Então ele fala, Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes os recebe em seu seio, à medida que atingem a perfeição, a sua melhora, deixando a cada um o mérito, as conquistas das suas obras. E aqui também fala, o bem e o mal que faremos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, também pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Por quê? São as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. E aqui fala, pela natureza do sofrimento e as dificuldades da vida corpórea, pode o homem julgar a natureza das faltas que ele cometeu em existência anterior. E daí, muita gente fala assim, eu não sei qual é a minha missão. É só a gente ver onde o calo dói. É só a gente ver onde estão nossas maiores dificuldades. Onde estão nossas maiores dores. Conviver com as pessoas que nós gostamos, sendo de simpatia, é fácil. Então, aquilo que nós já alcançamos como virtude, olha, hoje nós não roubamos mais. Hoje nós não matamos, mas nós temos muitas outras qualidades que nós vamos convivendo com pessoas que vão colocar à prova para que nós saibamos
dentro das nossas lutas, vencer essas tendências em nós e conviver de uma forma mais honesta, justa, caridosa perante Deus e perante Jesus. Então, não existe esse fogo eterno, existe a responsabilidade de cada um de nós. Vamos para a próxima? Questão 975, pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Resposta: sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas, porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade, mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Allan Kardec. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Pessoal, essa 975, ela nos remete ao seguinte: o anterior fala assim, mas de onde veio a ideia do fogo eterno? São os próprios homens punindo os homens, porque o Deus é de amor e caridade. Ele nos dá uma nova oportunidade. E aqui fala, os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos. Em todas as manifestações de espíritos que comunicam e sempre comunicaram com a humanidade, através da mediunidade, através das psicografias, dos livros ditados, das reuniões mediúnicas, dos sonhos. Os espíritos sempre nos alertam para que este momento, no desencarne, qual que foi perguntado a Chico o que o espírito mais sofria quando ele desencarnava. Era este véu que era aberto. E a maioria, grande maioria, se arrepende do tempo que perdeu, deixando de fazer o bem, discutindo por coisas pequenas, usufruindo, querendo viver só os prazeres, não melhorando, não perdoando, não amando e não auxiliando o outro, na rebeldia do vício das matérias. Um dos livros muito bacana, que foi ditado por vários espíritos, e entre eles Tolstói, ele conta um caso de um homem que, no princípio, lá no finalzinho da Idade Média, ele é apaixonado por uma mulher, ele era um serviçal, ele teria como missão nessa reencarnação ajudar aquela família, sempre protegendo. E ele se apaixona, e é claro, o casamento era impedido por aquela época. Então, eles jovens cresceram juntos os dois. Ele ajudando a trabalhar, cuidando dos cavalos, e ela lá como filha, né, daquele homem importante da sociedade. E eles prometeram juras eternas, só que cresceram, a família não permitiu. Ela falou que deveria seguir os exemplos dos pais, ele a convida para fugir, para que eles possam ficar juntos. E ela fala que ela não poderia decepcionar os pais, e que ela tinha sentido simpatia por aquele que seria seu marido e seu esposo. Ele, num rompante de raiva, logo após o casamento, mata esse marido dela e suicida. Passado alguns séculos, arrependido de todo o mal que ele causou e por causa disso não foi permitido ter contato com ela, ele volta e passa uma reencarnação inteira sozinho numa floresta. E ele conta que ele estava ali salvando pessoas o tempo inteiro. Ele não conseguia sair dali, vivia com o que caçava praticamente. E ele passou uma vida inteira só ajudando as pessoas na beirada daquela estrada, que estragava as carruagens na época, ele socorria as pessoas. E aí ele passou uma vida inteira extremamente sozinho e abandonado. E ao desencarnar foi dito a ele
Ele perdeu uma reencarnação em que ele deveria ajudar as pessoas e ele voltou naquela situação para socorrer muitos que ele não conhecia, ajudando a prosseguir um caminho que muitas vezes ele interrompeu. E que ele entendia que com aquela solidão, ele estava se educando para um sentimento que ele precisava controlar, que é o da não posse. Não ter posse sobre as pessoas. O nosso sentimento não nos dá o direito de achar que temos o direito de ter posse sobre o sentimento do outro. Então ele passou uma vida inteira isolado, só ajudando, numa vida muito difícil, para que pudesse socorrer outras pessoas no anonimato. Então, isso faz muito nos lembrar os espíritos inferiores. O que acontece? Quando nós, por nossa rebeldia, desperdiçamos a nossa vida, complicamos a vida do outro, ao desencarnar este véu que é descoberto, e a gente vê, né, aquele irmão que suicida, aquele irmão que atormenta o outro, né, aquele que lesa o outro. Qual que é a história ali? Nós tínhamos nos comprometidos no planejamento reencarnatório em continuar a nossa vida. Então, quando há um ato de rebeldia, existe um ato de que estamos destruindo o planejamento reencarnatório de vários que passariam por nossa vida. Uma jovem rebelou com o pai no século XIX, não aceitou com quem que eles indicariam, porque na Europa daquela época, né, final de século XVIII, início ainda do século XIX, os pais escolhiam. E ela se rebelou, e num ato de revolta ela colocou fogo no corpo e acabou com a vida dela na frente de toda a família. Passado algum tempo, ela volta, tem uma reencarnação muito sofrida, cuidando de muitas pessoas, cuidou de muitas crianças, nunca teve um amor realizado e passou uma vida inteira ajudando no hospital com pessoas que tinham problemas seríssimos de pele, e ela tinha uma coceira absurda no corpo inteiro. Mas como ela dedicou com muito amor às crianças, foi aliviado que algo pior acontecesse. E ao desencarnar foi dito a ela, aquela rebeldia daquele ato, ela ia ser extremamente feliz porque era uma alma querida de outra vida que seria o marido. Ela teria filhos. Esses filhos, um deles ajudaria a descobrir um grande progresso na medicina para a ciência. E ela cuidaria dos pais. Neste ato de rebeldia, por um momento e uma instantânea paixão de adolescência, ela complicou a vida de muitos. A espiritualidade trabalha amparando, como a mensagem que a Dani leu para a gente no princípio. E nós muitas vezes vamos lutando contra as nossas intuições para satisfazer a nossa matéria. Então, diante daquilo que nos compete, é para nos educar. As doenças vêm para educar e limitar o nosso corpo. As doenças vêm porque nós abusamos do corpo de outras pessoas em outra vida. Porque nós abusamos do nosso corpo. Então, as doenças nos educam e nos limitam. O casamento nos educa e nos limita. A dificuldade financeira nos educa e nos limita. Não é castigo, somos nós quem pedimos muitas vezes. Então, é nesse sentido que, ao descobrir que nós erramos, tudo que nós pedimos é a misericórdia de poder resgatar. Só que quando a gente volta, muitas vezes, não imbuídos no sentido do Cristo em nós, nós nos perdemos novamente nas esferas e nos prazeres físicos. Então, isso é muito sério quando a gente pensa que não é ninguém que faz o mal ou estragou a nossa felicidade. São as nossas escolhas. E onde nós estamos, é ali que nós precisamos florescer e dar o nosso melhor. É ali que a gente precisa nos renovar. Questão 976. Pergunta: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui, para os bons, uma causa de aflição, e nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? Resposta: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim, auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Questão A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes,
Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Resposta: se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Essa questão 976, ela é bem interessante, que ela fala o seguinte, a Oda perguntou o seguinte, nosso espírito inferior, ele vê, né, o mal que ele praticou, ele entende a felicidade. Uma das maiores tristezas que nós enfrentamos ao desencarnar é perceber a luz, a energia e a alegria, a paz daqueles que tentaram cumprir a missão bem na Terra, suportaram as dificuldades com esperança e alegria. E a vergonha que a maioria de nós sentimos, o livro Voltei, do irmão Jacob, é maravilhoso. Um homem importantíssimo, e como ele fica envergonhado quando ele encontra os amigos, e todos tinham leveza e emitiam uma luz, e ele estava opaco. E ele sentia que tudo que ele tinha feito ainda não era do bem, e ele fez muito bem. Mas ele fazia com grosseria e estupidez. Então, diante disso aqui, esse espetáculo do sofrimento, né, não é justo, essa questão foi muito bem formulada, porque muitas vezes nos é ensinado, se você fizer o bem, você vai para o céu, e você nem vai importar com quem está lá no inferno queimando. Que é isso? Que mãe que vai estar em paz vendo um filho sofrer? Quem de nós vai olhar para o sofrimento de alguém e saber, não vai me incomodar? Ninguém, o fogo eterno, imagina isso. Que mãe que não pediria aos céus para amparar seu filho? Esteja ele onde estiver. Então, o que mostra aqui para a gente é o seguinte, a questão 976, né, o espetáculo, a tristeza, a visão de ver os espíritos sofrer, né, os espíritos inferiores, isso para aquele espírito bom, ele não causa uma aflição? E aí, a espiritualidade vem nos ensinar os bons espíritos e a vida maior. Olha, não é motivo de aflição, porque sabe que nós estamos sendo educados. Tem um jovem advogado, esse livro está relatado numa das histórias de Humberto de Campos, que Chico psicografou. Um advogado brilhante, inteligentíssimo, ganhava todas as causas, mas toda causa que ele ganhava, ele exigia muito, e ele ficou famosíssimo, e ele cobrava muito caro. Mas ele não se importava de meios e formas de usar sua inteligência para ganhar a causa. Causou muita dor a muitos lares, causou prejuízos a muitas pessoas. Mas ele se gloriava da sua inteligência e da riqueza que ele constituiu. Atropelar-se de que forma fosse. Ao desencarnar, o peso de ver as famílias que ele depauperou pela sua inteligência utilizada para o mal, a tristeza que ele ficou foi tão grande no plano espiritual. Ele e a mãe junto pediram a espiritualidade maior. A mãe falou assim, eu quero voltar, porque agora eu quero educar meu filho de uma forma diferente. E ele então voltou com o peso da sua inteligência. Ele voltou com uma hidrocefalia gigantesca, que ele não conseguia levantar da cama pelo tamanho da cabeça. Durante os 20 anos que ele viveu, ele sentiu muita dor. Foi muito sofrimento para aquela mãe e para aquele espírito. Mas, abnegadamente, os dois tinham um laço de amor de não desanimar. Porque no íntimo, e a espiritualidade protege os irmãos, todos nós que estamos sintonizados a querer nos melhorarmos. Protege para evitar que a gente caia, reclame, sucumbe. É natural, é humano, a gente fica cansado, sofrido. Mas não desistir da prova, daquilo que vai nos libertar, que vai limpar essa sujidade, essa escuridão que nós colocamos em nosso espírito, em nossa alma. Então, a oportunidade dessa limpeza, reparando. Neste momento, né, ele só passou pelo processo de uma reparação, de uma expiação, mas ele com certeza fará uma nova prova, onde que todos nós
pedimos para passar por uma situação semelhante e agirmos de uma nova forma. Então, este Chama a Grande Cabeça está num dos livros de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e conta a resignação dessa mãe. Então, diante disso, uma mãe com um filho, morando numa zona rural, numa periferia de uma cidade grande, em muito sofrimento, ela rezava todos os dias, um filho totalmente paraplégico. Ela numa miséria, com fome, o filho com fome, sem remédio. Ela começou a rezar e pedir a Deus que esse filho desencarnasse, morresse, que ela não dava conta mais. Em um centro espírita próximo de onde eles estavam, relativamente próximo, recebe uma mensagem e um conhecido fala assim, eu sei para quem é. Foi lá levar e conversar com essa mãe. O espírito deste menino, que estava há 12 anos, com tremenda dor e imobilidade em cima de uma cama, se manifesta no centro espírita na reunião mediúnica e numa psicografia manda um recado para a mãe. Querida mãe, seja forte, não desanime. Nós dois temos inúmeros déficits para pagar. Fizemos muito mal. Graças a Deus estamos reparando. Não desanime, vamos vencer juntos. Tudo está no tempo de Deus. Não pense e não reze mais para que eu morra antes do tempo. Nós dois estamos enlaçados numa missão de amor. Não desista. E ao lerem isso para esta mãe, ela muda completamente a sua visão. Aquele entorno ali dos conhecidos começam a auxiliar e eles passam por um processo dificílimo, mas de muita luz. Chico tinha um olhar extremamente carinhoso para aqueles que tinham grandes deformidades. O caso daquela jovem que ele olhava e que ele chama Divaldo numa noite de Natal para visitar, e era uma coisa, era de uma deformidade tão grande que era difícil olhar. Divaldo fala que achou dificílimo olhar, e que Chico fazia carinho e falava assim com Divaldo, ela não é linda, Divaldo? E Divaldo sentia até um arrepio. Olha como é que ela é linda. E Chico ia lá ajudar a dar banho, lavar, cuidar dela toda semana, para ajudar a mãe, porque era algo muito difícil. E depois Chico conta o histórico de resgate daquela família e como aquela alma estava vencendo uma grande rebeldia de outras eras. E dentro daquele espírito que estava ali totalmente debilitado, era um coração endurecido que estava contornando e aspirando a oportunidade de fazer o bem. Então, muitas vezes, as dificuldades nos limitam, mas nos limitam para nos educar. Que nós possamos entender toda doença, toda dificuldade, todo sofrimento que nós passamos, ele é causado por nós mesmos. E ele vem nos ensinar. E através dele, e vencendo as nossas dificuldades, nós acabamos, no mínimo, sendo um bom exemplo para alguém. Não é fácil, mas é a compaixão. O que a questão 976 fala? Ah, mas um espírito que está bem, vê o outro sofrer, ele não sofre? Não. Ele tem compaixão. Ele aprendeu a ter a empatia, porque ele aprende a auxiliar. Ele sabe que essa dor é passageira. Uma mãe e um pai não levam um filho para vacinar? Ele não sabe que a vacina dói, mas ele diz, é para o seu bem. A criança não quer ir para a escola e os pais não obrigam os filhos a ir para a escola. Quando o nosso filho erra, a gente não obriga ele a pedir desculpa para o coleguinha, pedir perdão. Isso é educar. É um sofrimento temporário, mas é um sofrimento que educa. Então, os bons espíritos torcem, rezam, velam por nós e não enxergam o sofrimento com aquele pesar. Eles olham com o olhar de compaixão. A compaixão, né, ela é uma virtude que ela nos ajuda a compartilhar o sofrimento. Mas aquele compartilhar, e o que nós podemos fazer? Eles mandam preces, eles emanam, eles intuem outros que estão na nossa colateral, a nossa vida, a nossa reencarnação, para nos auxiliar. Num dos livros de André Luiz, Ação e Reação, uma mãe com um filho em extrema dificuldade, ela com problema cardíaco, dores horrorosas. E ela estava para desencarnar, porque obsessores queriam que ela desencarnasse e o filho morresse à míngua,
porque ele era totalmente imóvel também, tinha problemas seríssimos mentais e não conseguia mover. E ela num processo de taquicardia, ataque com dor imensa. A espiritualidade chama os amigos do plano espiritual, fluidificam a água e fazem com que ela sinta sede. E ela, sem força, arrasta até esse filtro de barro para beber aquela água, porque era o que a espiritualidade tinha colocado, que sustentaria aquele coração, até que uma outra equipe espírita numa fazenda próxima intui a senhora da fazenda a ir visitar aquela dona que morava tão longe sozinha, e aí o socorro chegaria. Deus move céus e terras para nos amparar. Que nós precisamos acender a nossa esperança, que nunca estamos sozinhos, que não existe o espetáculo da dor e do sofrimento com indiferença pela espiritualidade maior. Jamais. Então é nesse sentido que a gente vai entender o que é um olhar de compaixão, né? Gente, a empatia é conseguirmos olhar e perceber o que o outro está sentindo ou passando. É importantíssimo, né? A falta de empatia é uma desconsideração, mas a compaixão é aquilo que nos faz agir. Então é nesse sentido, a compaixão com que bons espíritos velam por nós, nos auxiliam, nós não conseguimos agradecer a quantidade de luz e amparo, porque a gente não vê. Pelo véu, né, pelo corpo, pela densidade da nossa matéria, a gente não consegue perceber o quanto o nosso mentor e amigos espirituais velam e nos ajudam. Quando a gente fala que no sofrimento ninguém está sozinho, é nesse sentido, não está mesmo. Como diz João, né? Tem de bom ânimo. O Cristo dizia, tem de bom ânimo. E é nesse sentido, né? O bom ânimo é tentar buscar uma saída para aquela solução, né? As provas somos nós que escolhemos. Então, o amparo, a resignação, a prece, ela nos levanta, ela nos direciona, né? Então, muitas vezes, a gente acha que está sozinho e nós não estamos. Nós precisamos aprender a superar. E aqui, na obra de Shakespeare, a história do rei Lear, ele conta, né, numa determinada fase, que quem sofre sozinho sofre muito mais na sua mente. E ele deixa para trás a alegria, mas a mente, o espírito, a pessoa que com muito sofrimento, ela supera, ela entra em prece, ela sabe que não está sozinha, ela entra em sintonia, essa dor é muito mais suportável, porque ela se torna leve, ela se torna mais fácil, ela se dilui na esperança. Que assim seja. Que assim seja. Questão 977. Pergunta: não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Resposta: não pode ser de outro modo, dilo o bom senso. Questão A. Pergunta: será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Resposta: maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Allan Kardec: quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontra olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeitamente serenidade. Olha aqui,
essa questão vem nos dizer aquilo que Paulo de Tarso dizia. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Todos aqueles que acham que podem trair, enganar, roubar, mentir, desejar o mal, se passarem por bons. Todos nós, pelos nossos mais íntimos sentimentos, eles ficam gravados na nossa consciência. A nossa consciência é a centelha divina, é a luz de Deus em nós. Quem nos julga, aquele fogo eterno, é a nossa consciência. O sentimento, essa questão vem nos reportar aquilo que estava na obra de Shakespeare, uma mente culpada. Isso não nos dá paz. Por trás de toda depressão, tem um processo de tristeza por alguma grande dor que nós causamos em outras eras. E agora o convite é vencer a tristeza e transformar na alegria do próximo. Então, diante disso, no livro A Gênese, né, que é maravilhoso, é um livro bastante complicado, né, foi o último que foi codificado dos 5, no capítulo 18, os tempos são chegados. Este livro foi publicado em 1868, foi o último de Kardec. E aí ele fala o seguinte, no tópico 7, que os cataclismas, os grandes tragédias do planeta, da natureza, né, ele já teve o seu papel, que tem uma luta inevitável entre as ideias, o pensamento e o sentimento, né? E que já sabe que depois dessa luta, o que o homem precisa? Os graves acontecimentos, tudo que viria, né, de muito pesado. E ele fala que os cataclismas, os grandes conflitos, eles eram a consequência do estado de formação na Terra, das tragédias físicas, guerras. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. A pandemia veio nos convidar a suportarmos a nós mesmos, a encontrarmos a nossa casa mental, a refletirmos sobre cada um de nós, refletirmos o que é realmente importante, o que é realmente necessário. E antes de qualquer coisa, o que nós podemos fazer para aliviar, ter compaixão com o próximo. O que nós podemos fazer. Então, diante disso aqui, a nossa consciência, a nossa responsabilidade em virmos e assumirmos, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui com a bênção de um Cristo, de Deus, e dos nossos pais que permitiram que nós nascêssemos, para honrarmos o nosso corpo, ocuparmos o nosso espaço, respeitando a família que nos foi concedida. Nós estamos numa era em que nós escolhemos. E nós não podemos trocar as pessoas porque enjoou, porque ficou feinho, porque ficou esquisito. Né? Então, a gente troca, ignora, troca de amigo, manda embora a qualquer preço, troca de marido, desiste de filho, porque a gente tem um projeto maior, um projeto da matéria, esquecendo que aquele que nós abandonamos hoje, nós imploraremos em outras eras um socorro, um pão e um amparo. A Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, ela conta um caso de uma mulher muito bonita, que desanimou, não queria, tinha 1000 planos na vida, e quando ficou grávida, abandonou o filho, não quis ter, deixou julgado lá, mandou para adoção e viveu uma vida maravilhosa. Com marido, condição financeira ótima, muito bem. Passou uma vida vivendo os prazeres. Idosa, viúva, morando sozinha. Certa noite, entra um assaltante na casa dela. E no momento, os amigos espirituais relatando, né? Que no momento em que aquele assaltante, morador de rua, viciado em drogas, viu aquela idosa lá sozinha, ele não viu uma idosa frágil sozinha. Sem saber por quê, ele teve uma repulsa, um ódio enorme e assassinou aquela dona, roubou, levou tudo que podia. E a espiritualidade conta que aquele assaltante era o filho que ela abandonou quando jovem. E que a sua história, né, de vida
ela mudou todo o seu planejamento reencarnatório ao desistir daquele filho. E que teriam novas oportunidades em situações, né, que seriam aí conforme as suas obras, conforme o amor que se dá. Porque o Cristo não nos joga no fogo eterno. Né? Deus nos dá o tempo e as novas oportunidades de praticarmos o amor. A caridade cobre milhões de pecados. Então, diante desse ensinamento, a quem nós estamos enganando? Né? O Jacob, né? O irmão Jacob, que foi o Frederico Figner, ele doou milhões, criou a gráfica espírita, era importantíssimo, ajudou milhares, doou muito. E ao desencarnar, passou por um processo um pouco complicado. Por quê? Ele queria ajudar, e ele fala no seu livro, chama Voltei, esse livro, fininho, maravilhoso. Ele fala que ele não aprendeu a fazer com amor. Ele fazia porque ele gostava de fazer, porque ele ajudava. Ele ajudava e ajudou muito, deu muitos milhões. Mas era importante, era poderoso, era áspero com os funcionários, gostava do poder e da posição que tinha. Ele não aprendeu a fazer por amor. E como isso, para ele, foi penoso, quando nós voltamos para a nossa pátria espiritual. Então, tem duas coisas nas nossas reencarnações que nós precisamos muito refletir. O papel que nós ocupamos, qual que independente de onde nós estamos, independente da beleza, do dinheiro, da riqueza, de tudo que se fez. Nada justifica. Tudo que nós alcançamos, que causou dor ou lesou o outro. Nas estradas, quantos aí causam acidente e some? Quem não está vendo? Muitas vezes, por uma brincadeira, a gente causa dor, às vezes até a morte do outro, e continua na estrada andando. Escorre, nem viu que causou um acidente, que matou, que tirou a vida de um pai de família, que acabou com a vida da mãe, né, de uma família, de uma história que poderia nascer, de filhos que viriam daquele casal. Então, a quem nós estamos enganando? E tem duas coisas nessas reencarnações, nas nossas reencarnações, que nós precisamos amadurecer e pensar, e que são distintas. Uma delas é no planejamento reencarnatório, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, aquela doença que vai ser necessário para limpar o nosso espírito, nos preparar para uma reencarnação mais maravilhosa, mais leve, onde nós, com muita alegria, praticaremos mais amor e vamos limpar o mal que causamos em nós, o que cristaliza em nós e se transforma em doença, ou são os vícios dessa vida, ou são todos os abusos que nós causamos em outras vidas. Não existe injustiça, existe colher os frutos que nós plantamos. E quanto maior as dificuldades físicas, mais amor nós precisamos dar, né? Como dizia Jerônimo Mendonça, eu não sou espírito, não sou aleijado da alma, eu tenho uma dificuldade só no corpo, mas o meu espírito não. Então tinha muito o que fazer para trabalhar e amar. E a segunda coisa que eles falam que nas nossas reencarnações são distintas é o planejamento que fizemos. Porque muitos de nós, ao adoecermos, por que eu vim com essa doença? Por que eu vim com essa deficiência? Não aceita as limitações, nós não aceitamos, ficamos revoltados, odiamos o mundo, ficamos com raiva de quem é saudável, de quem é bonito, de quem tem dinheiro, porque a gente não tem, porque a gente não é saudável, porque a gente não veio tão perfeito quanto queria. E aí, neste momento, nós estamos, aquilo que a gente implorou e pediu para passar, nós estamos renegando e apegados à matéria. Não se pode amar a Deus e a Mamon. Mamon é a matéria. Ou se ama um, ou se idolatra o outro. A quem nós estamos enganando? E a segunda coisa, que é a maior bênção e que pode mudar todo um planejamento na nossa vida, é descobrirmos que nós podemos vencer os nossos defeitos, enxergar os nossos defeitos e querer ser melhor. Mudarmos, vencer em nós, conhecer a ti mesmo, descobrir que eu tenho um defeito e fazer de tudo para vencer esse defeito. Essa é uma grande alegria que nós temos. Então, diante disso tudo, vale muito a pena a gente lembrar, né, do que nós precisamos passar, a compaixão e a empatia, mas a certeza de que tudo que nós temos, nós podemos
vencer e usar para nos tornar melhores. Sempre no lado de entender que, em vez de culpar os outros, onde está o nosso papel? Que a grandeza, muitas vezes, é no calar. Muitas vezes Chico foi agredido e nem por isso ele deixou de auxiliar. E todas as vezes que alguém acende a sua luz, numa família, quando alguém fala assim, parei de beber, vou parar de aprontar, né? Igual certa vez eu ouvi uma pessoa falando assim, eu já aprontei muito com a minha esposa, mas agora eu não vou aprontar mais não. Todo mundo começa a debochar da pessoa. Lutar contra as nossas dificuldades, querer fazer o bem ao próximo, essa é uma grande luta. Tem uma pesquisa americana, um psicólogo que estava comentando que quando nos acontece às vezes algo muito triste, em que envolve traições, que nós devemos tomar muito cuidado ao relatar isso para os familiares, porque muitas vezes os familiares não deixam que a pessoa perdoe e volte. Isso foi pesquisa de uma universidade, de um psicólogo americano. Então ele dizia que muitas vezes ao falar, a família pressiona para não deixar que haja um perdão. E a grande renovação que é vencer uma dificuldade e acreditar numa nova chance, numa nova oportunidade. E é isso que eles estão falando. O castigo do culpado, né, é entender que o que é vítima? É aquele filho que hoje nós recebemos e que nós abandonamos em outra era. O que é aquela esposa difícil, insuportável? É alguém que nós abusamos e abandonamos em outras épocas e ela se perdeu mais ainda. Quem que é aquele marido difícil? Alguém que nós enganamos muito. Alguém que nós não educamos. E hoje ele vem como marido, para que nós possamos entender que com o exemplo nós vamos renovando e ensinando, apurando as arestas. Que assim seja. Que assim seja. Questão 978, pergunta: a lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade mesmo depois de se haver purificado? Resposta: não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Gente, Paulo de Tarso é o maior exemplo. Perseguiu cristãos, torturou cristãos. O Cristo aparece, a luz de Jesus, Cristo, cega Paulo de Tarso por alguns dias. E ele, o que ele diz? E ele fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo responde, que queres que eu faça? A partir deste momento, ele passa por um período de aprendizado no deserto e trabalha e se torna um grande emissário, missionário dos ensinamentos de Jesus. Se ele ficar preso na culpa, na tortura do erro, muito do evangelho teria se perdido. Paulo de Tarso, Francisco de Assis, foram grandes mártires na sustentação do evangelho e dos ensinamentos de Jesus o Cristo. Se ficarmos presos na culpa, nós nos deprimimos e não agimos. Karma significa ação. Agir com dor, com tristeza, com mágoa, com dificuldade, com limitação, mas agir. Levar alegria ao próximo. Às vezes, mas eu não sei qual que é a minha missão, o que eu vim fazer aqui. Às vezes, tudo o que nós precisamos é de um simples abraço. Joselma Coelho, uma grande palestrante, uma grande trabalhadora, ela certa feita entrou para trabalhadora de 20, 30 anos nas casas, e ela conta um caso muito interessante. Chegou no centro espírita, passou no meio de um corredor, entrou para a reunião, estava meio chateada naquele dia, muito atribulada, tal. Durante a reunião, né, coordenando a reunião durante muitos anos, a espiritualidade fala assim, querida irmã, dirigente dessa reunião, encontrastes poucos, 40 minutos atrás, com fulano de tal que passou próximo a você. Você não a cumprimentou, você estava com muita pressa. Nessa vida, você devia a ela um sorriso, agora você deve 2. E ela disse que se sentiu assim gelada. Se para algumas pessoas nós devemos um sorriso, imagine para a maioria que está ao nosso lado. É muito importante refletirmos sobre isso. Em vez de paralisarmos, acreditarmos. Muitos de nós pensam assim, olha, o dia que eu tiver dinheiro, condição, tiver aposentado, aí eu vou ajudar, gente. Agora não dá, eu tenho muito o que fazer. Muitas vezes não discutir, não dar uma má resposta. Você está dando um bom exemplo para o seu filho. Não é submissão, não é apanhar sem pedir socorro, nunca.
Mas, muitas vezes, evitar uma briga, não dar uma má resposta para uma pessoa que está mal-humorada, você educa seu filho. A gente aprende a hora certa. Eu gosto muito de contar. Uma vez, eu estava em casa, a gente não deve falar da gente nunca, né? Aí meu marido chegou alegre, da casa da família, dos primos e tal, estava meio exausto, deu uma resposta meio atravessada e minha filha, não é possível, mãe, que você não vai xingar fulana. Eu falei, filha, a hora que passar o efeito do álcool, eu vou conversar e dar uma boa chamada de atenção. Agora não adianta discutir, é bobagem. Passou, no outro dia a gente foi conversar, eu falei, conversa assim, mas não foi feio que você fez ontem e tal. Beleza. Passado algumas semanas, minha filha chega em casa e fala, mãe, meu colega de sala fez isso e isso. Eu falei, não é possível, e você não falou nada, você não vai xingar, você deixou ele falar isso pra você. Mãe, eu vi que ele estava chateado, nervoso, teve um problema muito grave. Depois, quando ele acalmar, eu vou conversar com ele. Igual você fez naquele dia com o pai, lembra? E aí a gente fica como? Com a cara enfiada na terra de tanta vergonha. Mas graças a Deus, os mínimos controles que nós temos, a gente passa isso. Eu já trabalhei com colegas em que elas foram torturadas, é o famoso bullying, né? Durante muito tempo, e elas tinham... E eu falo, como que você dá conta de aguentar tanta humilhação sem responder? Ela falou, simples, filha, eu tenho filho para sustentar e pai e mãe para olhar. Então, pode debochar o tanto que quiser, eu não vou responder, chefe, eu preciso. Diante disso, muitos fazem submissão, porque tem que ir na justiça, porque tem que processar, né? Então, como ela disse, década de 80, é rezar, não ficar com raiva, e conta isso, hoje ela conta os casos rindo do que foi passado naquele período. Então, muitas vezes, hoje a gente está muito atrás dos direitos, sem entender que nós temos deveres morais para com o próximo. Vamos lá? O que você acabou de falar é só aquela historinha de deixe o barro secar. Isso. Quem não conhece, daqui a pouquinho eu estou colocando lá na página da FEAC. Que ótimo! Então vamos lá, questão 979. Pergunta, não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Resposta, para a alma ainda maculada são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Allan Kardec. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação e as perfeições divinas. Em todo o esplendor lhe aparecem. Essa 979, né? Aí fala o seguinte, ora, mas no que pesar é este? Quando nós pagamos uma dívida, não dá uma alegria enorme? Né? E o que nós vamos descobrindo? Cada vez que nós vamos vencendo um defeito, uma dificuldade que nós temos, trabalhar lei do progresso, lei da evolução, é a melhor alegria. Quando a gente toma gosto por estudar, por gostar de aprender, por gostar de conhecer e saber das coisas, tudo é maravilhoso e importante. Francisco de Assis, ele via beleza nas plantas, nos animais, na natureza, em tudo ele agradecia a Deus. Para muitos foi um lunático. Hoje, quando a gente encontra alguém defendendo os animais, defendendo a natureza, respeitando, muitas vezes a defesa não implica agressividade e nem estupidez. Nós precisamos aprender a defender com alegria. Aquele caso daquele jovem negro que morreu assassinado, estrangulado por um policial americano, mataram outras pessoas falando que estavam defendendo em passeatas. Os soldados, os policiais americanos que ajoelharam, abaixaram a cabeça diante de uma multidão de negros que poderiam matá-los, e eles fizeram isso para pedir perdão em nome daquele policial que cometeu um crime,
sem levantar arma, sem agredir, ajoelharam e pediram, pelo gesto, pediram perdão e desculpa pela atitude do companheiro errado. A humildade é uma conquista da alma. A doçura com que nós, a educação, o conhecimento, a purificação da nossa alma, ela passa pelos nossos gestos, pelo nosso falar, pelo nosso olhar. Quantas vezes nós nos sentimos humilhados com um olhar de ira, com um deboche, um desdém. E quantas vezes alguém só deu um tchauzinho pra gente, mas foi com tanta simpatia, veio com empatia, e isso nos fortaleceu diante de um dia e de uma situação difícil. Eu conheci uma pessoa em que ele comentou, ele era executivo, ele tinha um alto cargo numa grande empresa, a esposa tem uma profissão muito bacana, 2 filhos lindos, maravilhosos, e ele contou uma vez pra gente que ele tinha programado tudo, comprou a corda, que ele ia suicidar. E aí, ele lembrou que o pai dele falava com ele de vez em quando sobre o espiritismo e tal. Então, ele pegou, passou na porta de um centro espírita, entrou e falou assim, olha, eu vou assistir uma reunião, vou pedir perdão para Deus e quando eu sair daqui eu vou resolver, vou dar cabo da minha vida. Quando ele entrou nessa casa espírita, ele contou isso pra gente. Ele foi tão bem acolhido, ele foi tratado com tanta educação. A pessoa, ele falou assim, olha, é a primeira vez que o senhor vem, nunca vi o senhor aqui. Ele falou, tem um atendimento fraterno, o senhor quer conversar com fulano? E deram um jeitinho, ele foi conversar com fulano. E ele disse que ele foi tão bem tratado naquela casa, escutou a palestra, conversou com a pessoa, ele se tornou trabalhador daquela casa. E diz ele, nunca mais jogou a corda fora. Então, isso é aquela renovação, né? Isso é a oportunidade. Quando nós melhoramos, quando nós nos educamos, e a forma como nós agimos, ela muda totalmente o impacto que chega no outro. Então, diante disso, o que isso tem que... Como é que purificar a alma? Sabermos que todos nós somos espíritos imperfeitos, daí o principal motivo para perdoar alguém. Daí o principal motivo para respeitar a opinião e a vontade das pessoas. Nós achamos que temos o direito de decidir sobre a vida das pessoas, decidir o que vamos fazer. Nós estamos imbuídos de muito direito e nós estamos relapsos com relação aos nossos deveres diante de nós e do Cristo. Preocupado com o que as pessoas vão falar, muitas vezes a gente quer mostrar um poder e um domínio para satisfazer o nosso próprio ego. A grande maioria dos homens que matam as mulheres que não querem ficar com eles, né, ou vice-versa, não é nem amor, é a posse. É só a posse. Ser possessivo, achar que temos o direito sobre o outro, achar que a nossa vontade tem que ser soberana, ultrapassar o limite do outro, é não aceitar Deus e o respeito ao próximo. É quando nós nos colocamos no lugar de Deus e achamos que temos o direito de destruir os planos e a vida do outro. Tudo aquilo que nós causamos dor, passaremos por ela. Tudo que nós desperdiçamos vai nos faltar. E tudo aquele que nós humilhamos, nós vamos implorar auxílio em outras eras. E isso não é castigo, isso é aprendizado. Isso é que nos limpa, que nos fortalece. Que assim seja. Que assim seja. Questão 980 pergunta: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Resposta: os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos.
na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é, por sua vez, objeto, têm eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Allan Kardec. Das primícias desta felicidade goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias. Porque, em natureza, tudo é amor. O egoísmo é o que mata. É que o mata. Pessoal, o laço de simpatia, questão 980, que une os espíritos da mesma ordem, constitui para ele uma felicidade. É muito fácil vivermos e convivermos com os nossos, com quem nós gostamos. É como a gente fala, né? Falar para os convertidos é fácil. Essa polarização que está existindo agora, ela é muito séria, porque nós estamos com aquelas ideias primitivas de duelo. O duelo não existe, existe um partido político contra o outro, uma raça contra a outra, uma religião contra a outra. Então, a simpatia, qual que é o nosso grande problema? Se nós conseguirmos olhar para o outro e suportarmos o que nós suportamos do que nós amamos, todos nós vamos entender o que é o ensinamento de Jesus. A maioria de nós, quando somos jovens, nós falamos assim, se fosse filho meu, não falava isso comigo, não. Já é capaz que eu vou aguentar. Capaz que eu vou suportar. Se eu for casar, eu vou tolerar esse marido, não. Se eu casar, vou tolerar essa mulher nenhuma, não acabo com ela. Quando nós casamos, temos os nossos filhos, e para a união da nossa família, a gente vai vendo que no dia a dia tem hora que o outro é grosseiro. É mais grosseiro, é mais estúpido, nos ofende, nos magoa. E a gente perdoa, por quê? Porque a gente ama. E o filho faz aquele desaforo e a gente tem um segundo de raiva. Esse menino me paga. Mas depois a gente tá lá todo, vou acabar com ele. A gente chega perto dele, ele fala que tá triste, a gente fica assim, nossa, o que eu posso fazer para ele? Eu vou te ajudar. Não fica assim, não. Por quê? Mesmo ele fazendo e falando coisas que nos magoam, nós nos perdoamos porque os amamos. Este irmão nosso tem imperfeições, sendo nosso filho, nosso marido, nosso pai, nosso irmão, como nós. Se nós entendermos que aquele que nós encontramos pela vida aí afora é igualzinho o nosso filho, é igualzinho àquele que nós amamos, mas ele tem algumas imperfeições, as palavras não vão ser tão agressivas, a gente vai aprender a perdoar e a gente vai conviver melhor. Nós não aprendemos a amar nesse sentido. Nós ainda achamos que amar é o sentimento egoísta. Primeiro eu, depois aos meus e aos outros nada. É muito fácil, no grupo que nós convivemos, nós vamos criando os mesmos hábitos, os mesmos jeitos, as mesmas brincadeiras. Só que o mundo, nós somos todos criaturas criados por Deus num mundo único. Pessoas, cada um com a sua singularidade, com o seu gosto. E a gente não aprendeu a respeitar. Esse laço de simpatia, ele precisa ser quebrado, porque nós temos que ter simpatia com todos. Nós temos que entender que aquele feio, aquele sem educação, aquele chato, aquele esquisito, aquele que eu não gosto, principalmente aqueles que nós não gostamos, é que nós precisamos ter um olhar de compaixão e de empatia para entender os argumentos, para entendermos o porquê, para que nós possamos, algum tempo futuro, convivermos com a maior paz. Existem pessoas que, por reminiscência de vidas passadas, eles nos causam repulsa. De fluidos, isso é padrão vibratório. Alguém que nos fez muito mal, ou que nós tenhamos feito muito mal a ele. Nós precisamos respeitar esse sentimento. Não desejar mal, não querer vingança. Não é fácil, parece um assunto, né, piegas, mas não é. Então aqui, a felicidade de todos nós é que nós precisamos ter um contato e uma união de respeito. Então aquele em que nos
matou numa determinada vida, por uma briga, por uma coisa infantil, hoje ele vem como nosso filho. E aí nós nos educamos, porque aprendemos a amar aquele filho se educa, porque aprende a conviver conosco. O véu do esquecimento das reencarnações é a maior misericórdia de Deus para conosco. E esse laço de simpatia, né, esse sentimento, essa simpatia, ela vai sendo adquirida quando nós vencemos as dificuldades. Todos nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos laços. O que nós não podemos é estreitar. Nós precisamos entender que a nossa parentela, a nossa família é espiritual. Todos que estão à nossa volta. A gente vem nessa família que às vezes sente repulsa. A gente vê irmãos que não conversam com o irmão há anos. A gente vê mãe com dificuldade com o filho. A gente vê filho com dificuldade com o pai. Né? Então a gente vê às vezes... Chico contava um caso muito interessante de um senhor que amava os filhos e era louco para ter neto, mas causou muita dor para uma determinada pessoa que trabalhou para ele numa fazenda, e ela perdeu o filho, e ele amava em ter um neto. Adivinha quem vem como neto? E Chico dizia, olha quem é, como Deus é maravilhoso, quem é o neto querido? E ele reclamava com o Chico, não sabia por quê. Ele era doido com o neto dele, mas o neto dele não gostava de brincar com ele. Então, são os laços que nos educam. O dia que entendermos que nós nascemos para o amor, semelhança do Cristo, nós vamos entender que não perderemos tempo mais em odiar e brigar. E tentaremos vencer as dificuldades com o mínimo de respeito e convivência. Que assim seja. Que assim seja. Questão 981 pergunta: com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Resposta: muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que ele cumpre suportar. Questão 981. Né? E aí fala, como é que pode, né? Num estado futuro, na vida futura, na vida verdadeira, que é a vida espiritual e imortal, haverá diferença entre aquele que em vida tem morte e o outro que até encara com indiferença? Nós não podemos ser indiferentes e ser relapsos com o nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo, evitar os vícios, sermos previdentes, instinto de conservação e de sobrevivência. Mas nós precisamos também entender, enquanto há vida, nós temos o que aprender. Chico Xavier dizia que nós não devemos, né, que não, a palavra morte nós não deveríamos usar, porque que existe uma desencarnação, desenlace do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, né? E aí eles falam, mas por que tem uns que têm tanto medo? Na verdade, todos nós já passamos por isso diversas vezes. O véu do esquecimento era para que nós possamos, centrados nessa vida agora, vinculados pelas pessoas que estão ao nosso redor e por tudo que nós passaremos, e todas as pessoas que nós conhecermos, todas elas nós temos uma missão. Eu tenho um amigo que um dia ele contou e falou assim, olha, ele estava com maior dificuldade, era quase antes de 7 da manhã, ele passando uma rua movimentada da cidade, passa um bêbado, um tonto, esbarra nele, suja a roupa dele, ele tem que ir para o trabalho, e o homem vai de tão bêbado, cai, mas tropeça e fica com o pé para fora. Aí ele olhou, né, o homem sujou ele todo, e todo mundo passando, e ele pôs a mão na cintura e falou, meu Deus, se esse homem ficar caído aqui, tinha bebido tanto, que ele praticamente caiu num sono profundo, e falou assim, olha, eu estou atrasado no meu serviço. Eu não tenho como chamar um socorro. O que eu vou fazer? Pegou as pernas do camarada
encostou ele na marquise da loja, na parede da loja, mas tirou as pernas dele por quê? Se algum motorista que não estava vendo fosse estacionar, podia machucar e passar por cima das pernas. Então ele puxou aquele bêbado que tinha machucado ele, que tinha sujado a roupa dele, arrastou ele, pôs, ele falou assim, pus os pezinhos juntos, bonitinho para ele não acordar com cãibra, e fui para o meu serviço. A forma como nós vivemos, entendermos que em todos os lugares nós temos condições de aliviar a dor de alguém, isso vai nos tirando o medo do desencarne. Isso vai, porque o que nos assusta mesmo, quanto mais materializados, quanto mais nós buscamos os prazeres da terra, mais nós mentimos a nós mesmos e a nossa consciência e vamos querendo buscar cada vez mais, como diz Joana de Ângeles, criamos vidas vazias. Muita depressão, muita tristeza, muito pânico, tem influenciação de vida para trás, tem, mas nós criamos vidas vazias. Então, eu vou contar uma historinha aqui que eu escutei hoje que foi linda e me lembra muito isso. Em relação ao medo da morte, do futuro. Um casal reencarnou junto durante muitas reencarnações, eles tinham muita afinidade. E eles juntos se tornavam bons pais de todos os espíritos que se tornavam filhos. Eles tinham uma afinidade enorme. Só que é chegado o momento que para a evolução e melhora deles foi dito, olha, vocês não vão poder mais encarnar e casar na Terra como, se tornar um casal como marido e mulher. Por quê? Explicou para a esposa, você vai ter que passar por uma condição de uma reparação e um resgate, e ele também. Então, o que eles decidiram? Planejamento reencarnatório, leiam Missionários da Luz, os mensageiros. E aí, foi pedido, como eles tinham muitos méritos, estavam espíritos, eles programaram e pediram a espiritualidade maior, que de alguma forma, mesmo eles não podendo se encontrar, que eles queriam estar juntos. E aí foi o resgate que ele tinha que passar. Ele tinha causado muitas dores, muitas aflições, em questão da Idade Média, roubando, assaltando e julgando muitas pessoas em precipícios. Eles faziam isso, os piratas, né? Aqueles salteadores da Idade Média. Então ele tinha um resgate, porque ele precisava reparar. Ele, jovem, desencarnaria cedo em acidente. Ela, em outras eras, tinha dado muito falso testemunho de coisas que não tinha visto. Ela precisava vir cega. Ela nasce na cidade de São Paulo, final da década de 50, início da década de 60, completamente cega, esperando durante 20 anos uma córnea. Ele nasce do outro lado da cidade, desencarna num acidente de carro aos 20 anos. Doador tinha avisado a família que todo isso que acontecesse, foi doado as córneas. As córneas dele chegou aos olhos dela. E dessa forma, eles estariam unidos, porque os olhos dele ajudariam ela a enxergar e cumprir a missão que faltava. Então, sem medo, lembra toda a equipe espiritual que torce por nós para que nós façamos as coisas corretas, nos compromissos que nós assumimos. Quando nós desistimos para curtir a vida, né? Muitos de nós desistimos, não vamos... André Luiz fala em seus livros que muitas mulheres abandonam a maternidade para juntar mais dinheiro. Quantos casais se unem e vão curtir a vida, né? Eu assisti um relato na televisão, não estamos aqui julgando ninguém, mas é para entender o nosso papel no mundo. Um casal falou assim, não, nós decidimos não ter filho, não, porque a gente gosta muito de cachorro e a gente quer muito passear. Então, eles têm uma quantidade imensa de animais, que abençoado seja, né? Amam os animais, mas que, em função disso, eles decidiram não ter filhos. E aí, o André Luiz fala, numa das suas obras, que muitas vezes as mulheres, as pessoas estão deixando de exercer para evitar sofrimento, dificuldade. E que tudo aquilo que nós nos comprometemos, e ao chegar aqui a gente quer curtir e não cumprir, porque nós podemos curtir, aproveitar, descobrir a alegria, fazendo a alegria do próximo e seguindo a nossa missão. Não estamos julgando ninguém, mas é para a nossa reflexão, né? Então, nesse sentido, a questão 981, ela nos ensina muito
Olha para você ver a história. E esse casal que vem, aquilo que para muitos é uma tragédia, nascer cego, morrer de acidente, era um laço de amor que se fortalecia. E é isso que a espiritualidade enxerga. É por isso que os nossos mentores, anjos da guarda, torcem tanto para que nós possamos andar corretamente. Triste de nós, usando as mídias, usando a nossa equipe, a nossa sociedade, em que nós nos arvoramos para contar tudo que nós fazemos de errado, tudo que nós burlamos, tudo que nós pegamos que não é nosso, que é legal, né? É legal. Então, a turma, né? O legal é encontrar Jesus. O legal é ter paz na consciência. Vamos lá para a última? Questão 982 pergunta: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Resposta: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Allan Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Gente, a doutrina espírita, o ensinamento do Consolador prometido, a verdade do plano espiritual, é uma das coisas que mais me encantou e que me fez refletir. E a primeira vez, aos 20 anos, eu tinha 18 anos, que eu entrei num centro espírita revoltadíssima com a minha vida. E eu descobri numa palestra em que a doutrina diz o seguinte, o ensinamento da doutrina, né? Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Deus nos abandona, Ele sempre nos dá a oportunidade de renascer. Tudo que nós estamos passando, nós pedimos e precisamos para nos tornar melhores. Nós precisamos devolver com amor as agressões e dores que nós causamos em outras eras. E uma das coisas mais incríveis é que Chico Xavier dizia: se na doutrina falasse que fora do Espiritismo não tinha salvação, eu não a seguiria. Mas a máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. A doutrina vem nos ensinar. O Espiritismo vem nos ensinar. Ele não é a religião do futuro, mesmo porque o Espiritismo nos ensina que não existe ritual, não é necessário nenhum ritual, comprar nada, ter nada para chegarmos a Deus. Basta o nosso sentimento e a nossa atitude. Isto é Deus em nós. E o Espiritismo nos ensina, né, que a melhora, a reforma íntima, que nós todos, ao desencarnar, voltarmos para a pátria espiritual, não será perguntado que religião que nós seguimos, quanto bem que nós doamos, o que foi feito, o que a gente não foi feito. Não será cobrado o que nós fizemos para melhorar a nós mesmos. Porque cada um de nós, nos libertando das nossas dificuldades, estamos seguindo o exemplo de Jesus e chegaremos a Deus. O Espiritismo vem nos alertar e nos ensinar a vida futura, a vida verdadeira, né? E a crença no Espiritismo nos ajuda a acreditar naquele véu, naquilo que não existe céu e inferno. Existe o resultado das nossas ações, boas ou ruins. O Espiritismo vem abrir para nós e rasgar o véu de uma vida imortal e futura, de um Deus soberanamente justo e bom, de um Cristo que vem nos ensinar como sermos puros e chegarmos a Deus. Que não existe aquele inferno que vai nos punir, mas existe um Deus que nos permite corrigir os nossos erros.
um médico, 28 anos. Ele filmou e deixou aparecer 2 jovenzinhos no hospital, um menino de 8 e um de 5, raspando a cabeça dele. Ficou careca. E ele conta, falou, olha, eu estou colocando isso aqui porque eu prometi para os meus pacientes, o de 8 e o de 5, que para eles ficarem encorajados, que a cirurgia ia dar certo e que tudo ia ficar bem, um tem um tumor sério, né, na cabeça e o outro nos olhos. E ele falou o seguinte, ele virou para os jovens e falou assim, olha, depois da cirurgia nós vamos ficar igual. A hora que vocês acordarem, que tiverem banho, é um neurocirurgião que chama Caio Nuto. E ele emocionou milhares de pessoas e ele disse o seguinte, ele não colocou isso para viralizar, ele colocou porque ele prometeu para os meninos, ia virar e falar assim, olha, se vocês deixarem a gente raspar o cabelo, para a gente fazer a cirurgia, eu também vou cortar meu cabelo igual o de vocês quando vocês acordarem e tiverem já passado. E ele fala que ele acompanha um dos pacientes há mais de um ano, que tinha um tumor raro, né, que é benigno, e que esse comportamento desse tumor que precisava ser tirado. E aí ele falou que ele cumpriu a promessa, operou os 2, né, e aí sabe o que aconteceu? Eles rasparam, ele filmou, e os meninos adorando, né, dar o troco nele, e um deles, ele desenhou a cicatriz, e fez a cicatriz igualzinha tinha na cabeça dele, ele fez no médico. Aí ele foi lá no centro cirúrgico, e ele disse que o Nicolas, que estava internado também, né, quis cortar a cabeça igual. Teve um outro que não tinha operado, mas também quis ficar igual, cortaram o cabelo também. E aí ele vira e fala, Pedrão, tu fez a cicatriz melhor do que a do neurocirurgião, o que desenhou a cicatriz dele. E me falou, mostra a sua. Esse cara competindo quem estava mais bonito, com a cicatriz mais bonita, né? E o menino olhou e respondeu, eu acho que nós 2 está ferrado. E os 2 caíram na gargalhada no vídeo. Os pais autorizaram, né, antes que apareça. E ele contou que o Pedro é um menino muito doce, que aceita tudo com muita facilidade. E como neurocirurgião, né, ele falou que ele precisava fazer isso. E ele disse, né, que ele mora sozinho, ele é do Nordeste, e que neste recado, nesse vídeo, ele só queria mandar um abraço para a família, encorajar essas crianças e entender que nós somos todos iguais. Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, ele foi publicado esse ano. Foi uma das últimas psicografias de Divaldo, antes da cirurgia dele. Então, ela fala, esse capítulo que fala de penas, né? Muita gente gosta de falar, vai para o fogo do inferno, e que não sei o quê. Vamos parar com isso. Nós todos erramos. Todos nós somos imperfeitos, mas todos nós somos criados por Deus e seremos perfectíveis. Como Cristo diz, eu venci o mundo, vós também podeis. Então, Joana de Ângeles pede para a gente lembrar, recorda-te que o bem é de natureza eterna, e o mal é somente a sua ausência, né? Sacrifica-te com alegria e, se necessário, para conquistar os valiosos tesouros da vida, derivados da paz da consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Sacrifica-te com alegria. Treina a simplicidade e a aceitação, reunindo migalhas de justas alegrias que te formarão o elenco da felicidade, que um dia cantarão em seu mundo íntimo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Só fazer uma prece de um segundo, pedindo a Deus e alegria que todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, tenhamos a esperança e a certeza de que tudo passa e aonde nós estamos é o melhor de cada um de nós. A tristeza, a dor e a lágrima, ela lava a nossa alma e ela nos encoraja para fortalecermos de luz. É quando o nosso coração está cheio e ele transborda, ele derrama a lágrima, mas ele aciona a luz do Cristo em nós. Tudo vai passar, todos chegaremos à luz. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, lembrando que semana que vem a gente começa no tópico penas temporais e eu quero dar um recadinho para todo mundo aqui. Já que nós terminamos o tópico natureza das penas e gozos futuros, aí eu quero falar para vocês o seguinte, se foi isso mesmo que eu entendi do capítulo, né?
Eu acho que a gente precisa aprender que para todo problema nós temos uma solução. E ele fala muito de como a gente deve usar o nosso livre-arbítrio, né? Aí eu pergunto, você hoje, nós somos seres errantes, estamos aqui para nos corrigirmos, para evoluirmos, até mesmo porque se fôssemos perfeitos não estaríamos aqui. Então, você se relacionaria com você mesmo? Né? E um dever de casa para todos. Imaginem uma viagem ao futuro após o desencarne. Como seria a sua vida no além-túmulo? Vamos pensar nisso aí? Bom para casa. Ótimo para casa. Boa noite a todos, até semana que vem. Agradecemos a todos, que assim seja. Que assim seja.